Olá, meu nome é Gunnar Ramos Fermino, meu orientador é o professor Dr. Renato Maris de Moraes e hoje eu vou apresentar uma proposta de protocolo MAC com redução de sobrecarga para redes de sensores sem fio. Bem, as redes de sensores sem fio são redes compostas por dezenas até milhares de pequenos dispositivos inteligentes, conhecidos também como nós sensores, e por pelo menos uma estação base conhecida também como nó coletor, cuja finalidade é coletar dados dos sensores e enviar para o usuário final. Um dos principais problemas de pesquisa dentro do ramo da rede de sensores sem fio é a eficiência energética, visto que os nós têm grande limitação de energia. E também porque o radiotransmissor é o maior consumidor de energia no nosso sensor. Tendo trabalhos que destacam que para transmitir um bit, o custo de transmitir um bit pode ser igual ao processamento de alguns milhares de instrução, a depender da distância, né, e da potência empregada. Os objetivos desse trabalho, então, apresentar uma proposta de protocolo MAC híbrido e crosslayer para redes de sensores sem fio multicanais e homogênea, o qual visa a redução da sobrecarga de pacotes de controle na rede. Aqui nós temos um modelo de rede que nós adotaremos, que é uma rede flat, uma rede plana, né, em que todos os nós têm as mesmas configurações e apenas um radiotransmissor. Já a base station tem maior potência de energia, maior poder de processamento e mais antenas, cuja potência do sinal pode alcançar todos os nós da rede. Temos que a rede é organizada em níveis, né? Começando do zero, a base station está no nível 0, esses nós estão no nível 1, de forma que o nível retrata a distância do nó em relação à base station em número de saltos. Se dissermos que esse nó está no nível H, esses nós aqui estão no nível H-1 em relação a TX. TX é um nó transmissor aqui, e nós podemos dizer que esses nós aqui, os três nós aqui, são o conjunto dos possíveis retransmissores de TX. E também pode ser dado como o grau de conectividade TX igual a 3, porque esses são os três únicos nós mais próximos da base station, vizinhos de TX. Então, eles são considerados possíveis retransmissores e também define o grau de conectividade desse nó TX. Mensagens trocadas no nosso protocolo o quadro de sinalização enviado apenas pela base station, beacon frame do inglês, né? Pacote de controle, que é o pacote principal aqui do nosso protocolo, vai ser descrito mais à frente, e pacote de confirmação livre para enviar, CTS, de Clear to Send, né? Aqui nós temos como o tempo é dividido no nosso protocolo MAC. O tempo é dividido em superquadros, né? Então, o superquadro ele é delimitado por beacon frames enviados pela base station, e ele é dividido em período ativo, em que os nós estão ativos, e período inativo, em que os nós vão dormir. O período ativo, por sua vez, é dividido em período PCA e período PLC. PCA é período de contenção para acesso e PLC período livre de contenção de acesso. O PCA usa a abordagem CSMA-CA, né, do padrão 802.15.4, já o PLC usa a abordagem TDMA, que cria uma agenda em que não há disputa para acesso ao meio. O período ativo é dividido em 16 slots de tempo de tamanho igual e serão melhor descrito nos próximos slides. Nós temos aqui o quadro de sinalização, que ele é enviado pela base station. A ideia dele é sincronizar os nós da rede por informar o comprimento do superquadro, né, e o comprimento do PCA e do PLC. Aqui nós temos o pacote básico, né, de comunicação do nosso protocolo, que é o PC, pacote de controle padrão ou comum, que conta com 4 campos apenas, sendo um deles destacar aqui o número de salto, que é o nível, e o tempo restante, que é o tempo que falta para terminar o superquadro. Esse pacote PC padrão pode carregar campos extras, que são esses aqui, os quais serão descritos mais adiante. Nós temos aí que o pacote PC ele é especificado por esse campo, dados de controle, sendo que cada bit ativado representa se um dos possíveis campos extras estão ou não presentes no pacote PC. Tá? O pacote PC pode carregar, então, dados extras do transmissor, que contém grau do nó e energia residual, que é enviada somente se houve alterações acima de um limite em relação ao PC anterior. Também tem dados de vizinhos,
que tem esses campos em branco, que são preenchidos para todos os nós. E os em cinza, que são preenchidos somente para os nós possíveis retransmissores do transmissor do PC. RSSI significa indicador da intensidade do sinal. Nós temos aqui também os campos RTS, que ele é uma requisição para transmitir num determinado canal e num ITLC, num determinados ITLC. Temos a agenda, que tem a finalidade de informar, o nó está enviando a sua agenda também, ele pode enviar a sua agenda informando aos demais como estão as comunicações na vizinhança, né? Conhecida nos canais, como está os ITLCs, para que os nós decidam em qual canal e qual ITLC enviar e evitar interferência e colisão de pacotes. Temos aqui um pacote CTS, que é enviado somente em resposta a um RTS, né? Então ele pode aceitar ou não, e aí informa o canal e os ITLCs, né, que vão ser utilizados para comunicação, e toda vez que é enviado um CTS também deve ser enviado a agenda do nó. Para quê? Para que os nós vizinhos tomem conhecimento de toda a comunicação e não haja, e evite assim a colisão de pacotes. Aqui nós temos o modelo da estrutura da nossa agenda TDMA. E aqui nós vamos dar uma rápida visão do que acontece dentro do período PCA. O período em 2 intervalos de tempo, aliás. Temos uma estação base, né, e 3 nós. A estação base, logo no início, aumenta a sua potência de transmissão ao máximo e transmite seu beacon frame para sincronizar todos os nós. Depois ela reduz a potência de transmissão à mesma dos nós sensores e envia um primeiro pacote PC da rede informando que ela está no nível 0. E os demais nós que vão escutando vão disputar aqui, no caso, o meio, vai participar da janela de contenção para disputar e enviar o seu próprio pacote PC. Nesse caso, o nó 3 venceu e envia um PC contendo um RTS destinado ao nó 1. Todos os nós, ao receberem um pacote, abrem ele, atualizam sua agenda e o nó 1 aqui vai verificar que ele tem de enviar um CTS. Todos os nós aguardam esse período, pois já sabem que nessa vizinhança vai ter a troca de um CTS. Então, ele envia o CTS e todos os nós atualizam suas agendas. Após feita uma nova disputa, o nó 3 não disputa mais, os demais nós passam agora a disputar o meio para enviar o seu PC. O nó 1 envia, depois o nó 2 vai enviar sozinho, disputar, não há uma disputa aqui praticamente, ele envia seu PC e assim continua escutando até o final do período PCA, período de contenção de acesso. Aqui nós temos, vamos ilustrar agora, como é feito o acesso ao canal e aos ITLCs, né? Nós temos aqui o nosso super quadro, com PCA, PLC e PI, e 3 canais. Aqui no canal, nós vamos demonstrar aqui que para o acesso ao canal 11, 13 e 15, nesse caso, dentro do PCA, o nó 1 está combinando com o nó 2 a transmissão de dados nos PLCs, no PLC, no ITLC, que começa de 8 e vai até 9. Já o nó 7 combinou com o nó 2 a transmissão de dados em 5 ITLCs, né? Começando no canal 15, começando do intervalo de tempo 14 até o 18 aqui. Por que 18? Entrou 3 períodos de tempos, intervalo de tempo, dentro do período inativo. Então, enquanto os demais vão dormir aqui, esse nó vai permanecer acordado. Nós vamos apresentar agora a nossa técnica de redução de sobrecarga de pacotes de controle, né? A nossa técnica ela visa reduzir a quantidade de bytes de controle na rede e cada transmissor ele executa o RSPC antes de enviar o PC e o receptor executa o RSPC após receber um pacote PC. Então nós temos aqui o algoritmo executado antes de transmitir. Então aqui estão os dados de entrada. O resultado desse algoritmo é um PC montado. Primeiro, o transmissor verifica se houve alteração no grau dele ou no nível dele mesmo, né? No grau ou no nível dele. Se houve, ele marca esse campo como sim e atualiza o PC. Depois ele verifica se a energia residual dele for maior que um limite em relação à mensagem enviada anteriormente. E ele atualiza que houve mudanças para sim e atualiza o PC. Se houve mudanças no transmissor, envia os dados extra do transmissor. Se não, não envia nada.
Se houve mudanças também, né, na tabela de vizinhos a um salto do transmissor, ele verifica se essas alterações foram completas ou parciais. Se foram completas, envia toda a sua tabela de vizinhos a um salto. Se for parciais, somente os dados alterados. Aí já no receptor, antes de receber, ele vai ler esses dados aqui. O resultado vai ser as tabelas de vizinho a um salto e vizinhos a 2 saltos atualizadas. Então ele começa verificando se o nível do transmissor do pacote PC enviado é maior ou igual ao nível dele próprio, né, do receptor. Se for maior, significa que esse transmissor não pode ser um possível retransmissor de pacotes de dados do receptor. Logo, eu não preciso guardar energia residual, RSSI, nem grau de conectividade dele. Então, aqui o que eu vou fazer simplesmente alterar apenas os dados básicos, se os dados foram alterados, verificar os dados dos vizinhos desse nó aqui. Se os dados do vizinho dele foram alterados parcial ou completamente, eu envio, altero, substituo apenas os dados básicos, não todos os dados. Agora, se o nível do transmissor for menor que o do receptor, significa que ele pode ser um possível retransmissor de RX, aí eu tenho de ler o RSSI e verificar se ele for maior que o limite, né, se ultrapassou um limite. Se não ultrapassou o limite, eu não preciso enviar. Agora, se ultrapassou o limite, eu tenho que atualizar, aliás, na minha tabela. Depois aqui, se os dados do transmissor foram alterados, então eu também atualizo a minha tabela de vizinhos ao salto. Depois eu verifico os vizinhos do transmissor, né? Se os dados dos vizinhos do transmissor foram alterados, eu verifico se essas alterações foram completas ou parciais. Se foram completas, eu substituo todos os dados referente àquele vizinho na tabela de 2 saltos, de vizinhos a 2 saltos. Se não, altero apenas os dados que foram alterados na tabela de vizinhos a 2 saltos. Aqui nós vamos demonstrar o potencial de redução da nossa técnica RSPC, em que eu tenho 5 nós e um nó transmissor aqui, enviando pacotes PC completo ou pacotes PC com padrão, com 4 campos apenas. Aqui nós temos uma tabela com os parâmetros que nós vamos utilizar para esse pequeno exemplo e essa modelagem. BPAD, né, que é o total de bytes do pacote padrão. BTX, o total de bytes de dados extra do transmissor. B1hop é o total de bytes que eu uso para representar um vizinho. O número de vizinho igual a 5, logo eu tenho que um total de bytes de um pacote completo é 97 aqui. Nós vamos ver. Período vai ser igual a 2, 3, 5, 15 e 30, em que um período é a quantidade de pacotes PCs enviado por período de tempo. Nesse exemplo aqui, se considerarmos período igual a 4, nós temos que foram enviados 4 pacotes de 97 bytes quando eu uso sem RSPC. Agora, usando a técnica do RSPC, no mesmo período aqui eu envio o primeiro byte com 97 bytes, o primeiro pacote com 97 bytes, para que todos os vizinhos tomem conhecimento de toda a minha situação. Já os 3 demais aqui, usando o RSPC, identificou-se que não é necessário, não houve mudanças significativas, então eu preciso enviar apenas um pacote com 11 bytes aqui, e assim sucessivamente. No nosso exemplo, aqui estão os modelos matemáticos para o cálculo do BPC, né, que é o total de bytes para pacotes completos, e o total de bytes para enviados com RSPC, que é dado por essa equação aqui. Ok? BPC mais período menos 1 vezes BPAD. E BRSPC, que é dado, no caso aqui, por período vezes o total de bytes de um pacote completo. Aqui nós temos os resultados, né? Os resultados foram o seguinte: barras azuis representam envio sem RSPC e vermelhos com RSPC. Observa-se que há um aumento crescente, linear, no número de pacotes e uma redução muito drástica em percentual, se nós formos ver conforme aumenta o período aqui. Então há um grande potencial de redução usando a nossa técnica. Os resultados, a nossa conclusão, né, nosso protocolo pode reduzir a carga de dados de controle na rede, permite aumentar o tempo de vida da rede, fornece dados úteis para a camada superior a um baixo custo. Nossa ideia de trabalhos futuros é
implementar essa proposta em simulador e implementar esse algoritmo, um algoritmo oportunístico, né, que faça uso da energia residual, RSSI e grau de conectividade, para selecionar o próximo salto. Aqui estão algumas das nossas bibliografias e gostaria de registrar meu agradecimento à Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, pelo suporte a essa pesquisa e muito obrigado.